principal que nós estamos utilizando, que é o texto de Romanos, capítulo 12. Especificamente, nós estamos falando sobre a necessidade da renovação da mente. A renovação da mente. Hoje eu quero ler com os irmãos um exemplo claro na Bíblia de quem teve a sua mente renovada e o que foi preciso para isso. O texto é de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, vamos lá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, oramos ao Senhor pedindo a edificação das nossas vidas, que a Tua palavra viva entre no nosso interior, no nosso coração, e gere transformação, novidade de vida, e essa transformação seja para a Tua glória e a alegria da Tua igreja. No nome de Jesus, amém e amém. Especificamente aí, o versículo 2, depois de caminharmos falando sobre qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre a transformação do nosso entendimento, pois essa é a condição para desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero relembrar aqui, meus irmãos, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e o texto que nos dá essa definição é a presença, os textos que falam sobre a presença do Espírito Santo e a manifestação do Espírito de Deus em nossa vida gera um estado de espírito de vida e paz. Nós ministramos assim no domingo à noite, há 2 domingos atrás, nós falávamos sobre a vida e paz que o Espírito Santo ele vai manifestar. Essa vida e paz não está ligada às boas notícias, não está ligada ao ambiente agradável ao nosso redor, não está ligada à situação financeira, saúde ou às últimas notícias a respeito de alguém que amamos, mas absolutamente está ligada à manifestação do Espírito Santo. Quero lembrar que o Espírito de Deus é uma pessoa, e uma pessoa que mora dentro do corpo, do coração dos convertidos, dos salvos. E a sua obra nos conduz a uma experiência. Mais tarde, na segunda pregação sobre a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, nós percebemos que a vontade de Deus boa, perfeita e agradável é que o homem esteja diante de Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, mas absolutamente ele também esteja servindo o outro, amando o próximo, e esse amor ao próximo está em primeiro lugar manifesto pela pregação do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e esse Evangelho que está manifesto há mais de 2000 anos, a boa notícia, ela deve estar na nossa vida. Porém, nós encontramos que a frustração, a falta de experiência com Deus, a falta de intimidade com o Senhor, que é progressiva mediante a leitura da palavra e a oração, mediante a renúncia, conforme Deus vai ministrando ao coração, ele leva essa pessoa a uma experiência, aonde ela consegue perceber a dimensão das coisas espirituais, e ela encontra a satisfação
completa para a vida. Meus irmãos, nós estamos falando do resultado diante daquilo que Deus manifesta. Nós contemplamos pela palavra de Deus que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, não é só a pessoa sentir a presença de Deus, mas é ela estar vivendo o pleno projeto de Deus, o completo projeto de Deus. Qual é o completo projeto de Deus? O próprio Jesus, quando nos evangelhos, foi perguntado a ele qual era o grande mandamento. O Senhor então declara que era amar a Deus sobre todas as coisas, e aí ele profere o mandamento completo, mas depois ele diz o segundo mandamento, que era amar o próximo como a si mesmo. Então, a vontade de Deus é alcançar esses dois alvos. Por isso que é por meio dessa verdade bíblica que eu tenho a inspiração para proferir uma palavra que eu sempre digo aqui. Qual é a palavra que eu sempre digo? Deus, o grande projeto de Deus era alcançar você. E alcançando você, você foi convidado a se prostrar diante dele e amar a ele sobre todas as coisas. Mas o segundo grande projeto de Deus é agora você que está salvo, que está na luz, que está na presença do Senhor, você ir buscar os perdidos. E isso é manifesto pelo segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Quem está próximo de você, quem está ao seu redor, quem está aonde você vai, aonde você reside, aonde você trabalha. Então, mediante essa centralidade desse alvo, aonde você está vivendo essa realidade espiritual, você agora está vivendo, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é agradável por quê? Porque Deus almejou estar com você. E é agradável por quê? Porque você agora que está com Ele, você também se sente participante do alvo de Deus, que é alcançar outras pessoas. Agora, o que causa a sensação de estar vivendo essa plenitude? Um prazer, uma satisfação de saber que você faz parte do exército do Deus vivo, daqueles que o Senhor tem chamado para levar o evangelho da graça de Deus. E agora, então, finalmente eu quero ler, dando ênfase no trecho que diz, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí vem a palavra condicional. Para que experimenteis. Então, há uma condição aqui. A primeira condição é se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os irmãos lembram? Nós passamos pelo menos 3 mensagens falando sobre o versículo 1. E no versículo 1, nós percebemos que o alvo é andar com Deus sem pecado. Como é que é andar com Deus sem pecado? O pecado não faz parte da minha rotina. E aí nós vimos os textos que comprovam que essa é a caminhada do crente. O crente deve buscar a santidade, ele deve buscar andar como Jesus andou. E aí, é claro, eu estou relembrando a nossa caminhada. Então, a primeira condição é a sua vida ser um culto. E a segunda é não se amoldar ao mundo e, pelo contrário, ser transformado no vosso entendimento e automaticamente ser objeto de transformação do mundo. Através da pregação do Evangelho, da vida com Deus, o mundo vai sendo impactado e as pessoas vão se convertendo. Muito bem.
Agora, diante dessa passagem, eu quero ver no meu entendimento, dos maiores exemplos dessa transformação. Agora, eu convido você a abrir comigo o trecho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que é a conversão de Paulo, ali ainda Saulo, não é? O texto da palavra que eu quero dar ênfase, Atos capítulo 9, está aí no versículo 1 do capítulo 9. Todos os irmãos já conhecem o texto. Saulo, ele era judaizante, ele era um doutor da lei, ele era aquele que corrigia os judeus na prática da fé, e a sua fé, o judaísmo se baseava em quê? O judaísmo era firmado na prática da lei como meio para agradar a Deus. Então, eles mediam cada atitude, cada postura cerimonial, pois essa cerimônia de santidade estava na prática do que eles determinavam, baseada na interpretação da lei. E aí, você já sabe a respeito. Capítulo 9, o verso 1 diz que nessa intenção de coibir quem era contrário ao judaísmo, no caso os cristãos, ele vai a uma cidade para prender os cristãos que punham em risco, que eram contrários na sua fé ao que o judaísmo ministrava. Diz o texto: Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, disse ele: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Muito bem. Logo mais à frente, nos versos seguintes, nós vemos aí um personagem chamado Ananias, um discípulo do Senhor. E esse Ananias é convencido pelo próprio Jesus a ir até Saulo, agora ainda é Saulo. Ele vai até Saulo e ora por Saulo, ele é curado da sua vista, ele estava cego, caem como que escamas de seus olhos, ele é batizado e é cheio do Espírito Santo. Saulo agora, ele vai se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Na palavra que Deus deu a Ananias, o Senhor diz a ele no verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Note aqui, irmãos, nós estamos num momento muito importante, porque nós estamos listando como que Deus vai mudar a mentalidade dos seus discípulos. Aqui o exemplo é o apóstolo Paulo. Note, o Senhor fala com Ananias, eu preciso ler aí as palavras, né? O versículo 13, né? Respondeu Ananias ao Senhor: tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Aqui tem autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Aí o texto que lemos. Então, Jesus aqui estava falando com Ananias. Ananias, em outras palavras, estava dizendo: Senhor, eu vou lá, ele vai me prender, né?
Ele está procurando prender os cristãos, o Senhor está mandando ir lá orar por ele. E Ananias, é claro, dialogando com o Senhor, não entendia e estava pedindo explicação para poder saber se portar. Quando Jesus fala isso com ele, como que dizendo: Ananias, deixa comigo que eu vou resolver tudo, faça só o que eu disse. Em outras palavras, porque ele diz: eu o escolhi como um vaso, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Você continua a ler o texto de Atos, é o que aconteceu. Paulo prega a governadores, reis, ele prega a autoridades do alto escalão de Jerusalém, de toda a região da Judéia, e ele vai ser o pregador oficial que se apresenta perante César. Paulo é usado para pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana, pois no caminho para Roma, ele passa ainda um período preso em uma casa, ele estava como que numa prisão domiciliar, numa linguagem atual, e ele passa um período ali, e os centuriões revezavam cuidando dele, da sua escolta, da sua guarda, do seu cativeiro, vamos dizer assim. E havia sempre um centurião. Há um texto da palavra que diz que toda a guarda pretoriana foi alcançada com o evangelho. Oficialmente eles tinham que trabalhar ali cuidando de Paulo. E Paulo pregava o evangelho para eles. Então, este homem foi muito usado por Deus e principalmente para o povo de Israel. Tanto é seus textos, as suas cartas, elas impactam até hoje o povo do Senhor. Muito bem, mas o processo, note aqui, eu gostaria que você retornasse comigo nas palavras do Senhor. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E aí o verso 16, olha as palavras aí. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Note aqui, a fala de Jesus é como que dizendo: eu vou caminhar com ele, vou ensinar a ele o quanto ele deve ainda sofrer pelo meu nome. Nós recentemente tivemos aqui uma série onde nós ministramos sobre isso. O que é sofrer pelo meu nome? Literalmente, tinha aqui um alvo: ir a Roma, pregar a palavra, se apresentar a César. E nessa intenção, ele pregaria a centenas e milhares de pessoas. Você vai estudar o período que ele esteve preso. Os judeus iam até a casa que ele estava, e grande quantidade dos líderes judeus foram até lá conversar com Paulo. E então, se o alvo de Deus era que ele fosse essa testemunha diante de tantas pessoas, ele estaria disposto a passar o que fosse preciso para alcançar esse alvo. Se o alvo do Senhor é que ele cumprisse, Paulo, ele teve a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária foi grandemente atribulada, uma viagem missionária com muitas tribulações. E ele teve a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, então preso. E se apresenta a Roma, ao imperador, e ele é morto. Ele foi morto, certamente decapitado, pois era a execução romana. Havia duas formas, essa e uma outra, mas todas com espada. Então, quando nós lemos essa passagem, o quanto deve sofrer pelo meu nome, Paulo foi instruído pelo Senhor de tal forma, e ele desfrutou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não existia barreira que o segurasse,
Quando ele fala com os irmãos de Corinto sobre o seu apostolado, ele cita lá a lista de sofrimentos que ele passou pelo Evangelho. E é um desafio para nós, meus irmãos, porque grande parte da igreja do nosso tempo, eu não estou falando aqui a igreja local, mas de uma forma geral, não entendeu. O cristianismo é para melhorar a vida na visão de muitos, quando na verdade ser um cristão é estar na luz e agora você terá o mundo contra você, as trevas, o inferno inteiro contra a sua vida. E quando nós observamos dessa forma, nós estamos falando que da mesma forma que Cristo enfrentou toda a barreira para morrer por nós, nós também precisamos ter o alvo de glorificar a Deus acima de tudo. E como é que a minha vida pode glorificar a Deus? Quando eu estou na vontade de Deus. Quando eu estou dentro da vontade de Deus. Então, o Senhor dá um entendimento aqui no verso 16, como que uma caminhada que ele teria ensinando ao apóstolo Paulo. Muito bem, o texto da palavra segue, e o texto da palavra então continua, e o próprio Paulo, ele declara as palavras que o Senhor ministrou ao seu coração. Como? Ele, quando ele é abençoado, ele vai dando testemunho, ele vai contando a respeito dessa experiência. Há um trecho de uma de suas pregações para um dos governadores, que ele diz, num trecho em que nós acabamos de ler, no mesmo episódio, quando dá um clarão, quando ele vai para Damasco e dá um clarão sobre ele, e ele cai de sua cavalgadura. O texto da palavra não narra ali que horas era. Ele cita isso quando, em um outro momento do texto de Atos, quando ele está pregando para um determinado governador. E ele diz que por volta do meio-dia, irmãos, o meio-dia é o horário do sol mais quente. E ele cita então, por volta do meio-dia, deu-se um clarão. Aí você imagina que a luz do sol é nada comparado à luz que Deus determinar que apareça diante daqueles que Ele deseja salvar. Porque, no meu entendimento, né, a interpretação clara era que Jesus dizendo, a minha luz é mais forte, mais reluzente do que a luz do sol do meio-dia. Ao ponto que Paulo cai, certamente do cavalo. No meu entendimento era um cavalo, até por causa da distância e da velocidade que ele se propunha a prender os cristãos. Os camelos eram utilizados para viagens longas e em pleno deserto, que não era o caso. Não era o caso. Então, o texto da palavra vai dizer que há um ambiente de ensino, onde o Senhor vai ministrar a essa pessoa. E agora, para maior entendimento, abra a sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 1. O texto de Gálatas capítulo 1, Paulo, quando está falando aos Gálatas sobre a inconstância deles, ele vai citar a respeito de si mesmo. Veja, Gálatas capítulo 1, está aí no versículo 14. Vamos ler o verso 13 também. Diz assim o texto. Correção de novo, irmão. Vamos ler o verso 12. Não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.
Paulo aqui está falando de que parte? Do momento em que ele se converte. Verso 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que me pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém. Note aqui, quando Paulo se converteu, quando você lê após a conversão dele, você vai ver ele indo até Jerusalém. E aí, há uma falha de entendimento se você só lê Atos, sem se preocupar com o que está acontecendo ali nas entrelinhas. Você precisa ler essa passagem após a conversão de Paulo, lendo Gálatas 1. Ele mesmo diz, quando eu me converti, eu não fui para Damasco, mas eu subi para a Arábia, eu fui para a Arábia. Eu fui para estar a sós, em outras palavras. E aí a maioria dos estudiosos vão dizer a mesma coisa. Paulo certamente se retirou, pois ele precisava reler todo o ensino que ele pregava e precisava agora observar em que ele estava errado. Por quê? Porque ele tinha tido um contato com o Senhor Jesus, que ele reprovava, pois a fé em Jesus era contrária ao judaísmo. Agora, olha a desconstrução. Você já conhece a caminhada na época de Jesus. Dos 6 anos, a criança aprendia a ler e escrever com os pais no texto de Levítico. Até os 13 anos, estudava na sinagoga com os doutores da lei. Os fariseus, na sua maioria, e os saduceus. Dos 13 anos, as crianças que se destacavam e queriam continuar a estudar a Escritura com vistas ao ministério do doutorado, doutor da lei, estudariam até os 30 anos, toda a Escritura da época, todos os profetas, todos os textos do Antigo Testamento, estudariam a fundo, e é claro, principalmente os textos da lei. E aos 30 anos, eles seriam oficializados com o título de doutor da lei. Aí vem o motivo por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Jesus começou o ministério aos 30 anos, e isso também porque na época de Jesus entendia-se que um homem estava apto para a vida adulta madura aos 30 anos. Como assim? O doutor da lei iria corrigir, iria direcionar, iria orientar, iria liderar as pessoas. Esperava-se dele maturidade, sabedoria, e isso se acumula com tempo de estudo da palavra. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos. Por isso não se concebe alguém para pastorear sem o mínimo de preparo. Não se concebe. Por que é que nós não incentivamos para a pregação principal, para lidar com situações, pessoas que não têm o mínimo de preparo? Porque nós nos baseamos no que a Escritura nos ensina. É preciso preparo. Isso está na Escritura. Pastor, mas naquele tempo não tinha seminário. Acabei de relatar para você a preparação de uma pessoa
para liderar. Mas depois, pastor, com o cristianismo, isso não melhorou não. Meu irmão, o Timóteo, que foi caminhar com Paulo e ainda era um jovem, ele lidera 2 igrejas, Corinto e Éfeso. Mas isso só aconteceu depois de alguns anos como auxiliar de Paulo. Você imagina que seminário foi esse, né? Que preparação foi essa, ser o auxiliar de Paulo? Detalhe, era de manhã, de tarde, de noite, junto com Paulo. Imagine a preparação desse homem. Leia a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Note as palavras de Paulo para Timóteo, ele chama de meu filho. Ele dá orientações, como que dizendo, está lembrado? Você se lembra? Você entendeu? Você sabe? Você já sabe disso, porque ele aprendeu diretamente do apóstolo Paulo. Então não se concebe sem um preparo. Isso é lógico, né, irmãos? Ninguém iria num médico que não tem um preparo. Você, por exemplo, está com um problema no coração, você vai do especialista. Então, para a vida espiritual, para a direção bíblica, é bom que haja preparo. Preparo. Voltando aqui para o nosso ensino. O texto da palavra de Deus, então, Paulo está relatando o seguinte: é muita construção que eu tenho, e eu preciso agora desconstruir tudo isso. E ele para um tempo, o espaço de 3 anos, provavelmente, ele precisa agora reformular a sua fé. Pastor, mas e aí? Meu irmão, eu poderia fechar a Bíblia agora e já orar. Por quê? Porque isso só fortalece o que a palavra de Deus nos ensina. O quê? Que eu, quando venho para Cristo, eu tenho que ser transformado. O meu entendimento tem que ser mudado. Note, o texto que nós lemos de Romanos 12, verso 1 e 2, foi o Paulo mesmo falando. E aí eu vou resumir para você. Quanto tempo durou essa transformação de Paulo? Não foi só 3 anos. A transformação de Paulo, eu me lembro que eu preguei aqui uma vez sobre isso. Eu li todos os textos e nós chegamos à seguinte conclusão: foram um total de aproximadamente 10 anos. Inclui a primeira viagem missionária dele, ou pelo menos parte dela. Se você vai ver os primeiros passos de Paulo, Paulo só teve porta fechada. Ele só teve problemas que não se resolviam. Ele tinha que sair fugido de uma cidade, ele teve que ser retirado de uma cidade pela muralha num cesto. Baixaram ele por uma janela na muralha num cesto, porque queriam matá-lo. Os judeus não receberam sua pregação, não quiseram ouvi-lo, queriam era matá-lo. Aonde ele ia, só havia problema, tumulto, problema, discussão, problema por cima de problema. E aí você vai e percebe que Deus estava preparando o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo estava acostumado a ser o resolvedor das coisas. Ele estava acostumado com o título de doutor da lei. Ele só chegava, já era respeitado. Aliás, se você ler o momento da execução por apedrejamento de Estevão, você vai ouvir a passagem dizendo: e Paulo estava ali, e Saulo estava ali, e consentia na morte dele. Você vai estudar o texto, ele estava ali respaldando o procedimento do apedrejamento, dado a autoridade de Paulo. Há quem diga que ele era como um procurador público no sentido do judaísmo. Aquele que estava para apresentar a denúncia. Ele iria respaldar o procedimento do apedrejamento, dado a autoridade de Paulo. O que Deus estava para fazer? Deus estava para quebrar essa conduta de Paulo.
Deus precisava agora quebrar, porque não é a autoridade do homem na terra, mas é a autoridade de Deus manifesta no homem na terra. Vamos encerrar lendo ainda aí no capítulo, agora o capítulo 2, diz o texto, aliás, irmãos, só finalizando aqui o versículo 18 do capítulo 1, depois, passados 3 anos, não subi a Jerusalém para ver a Pedro, fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Leia o restante depois, você vai ser muito abençoado. Mas no capítulo 2, ele está aí em parte do capítulo 1, só falando sobre a inconstância dos judeus, dos gálatas, aliás, dos gentios, né, em outras palavras, e ele, exatamente no finalzinho do capítulo 2, ele diz, aliás, irmãos, com a ânsia de terminar, eu fico me atropelando aqui. É nesse texto que Paulo fala que corrigiu a Pedro. Está aí a partir do versículo 9. Ele corrige a Pedro na cara, versículo 11 especificamente. E aí ele declara no verso 20, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras, eu levo em mim o morrer de Jesus. Eu estou crucificado com Cristo. Qual é o significado disso? Eu estou no mesmo propósito de Jesus. Eu estou no mesmo passo dele. E já não vivo eu. Já não vivo eu é o quê? Já não vivo eu, Paulo, homem, com os meus planos pessoais, com os meus projetos humanos e pecaminosos, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo, a pessoa dele é presente na minha vida. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu quero só fazer a observação aqui. Se você falasse sem ler o texto, talvez nós cometeríamos o erro, que é muito fácil, até eu mesmo, quando vou proferir, eu tenho que corrigir isso. A vontade que dá é dizer, na fé no Filho de Deus. Pastor, porque fé em Jesus, né? Nós temos que ter, né? Mas o texto não diz na fé no Filho. O texto diz o quê? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Como que dizendo, a fé de Jesus é a mesma que eu vivo. A minha fé, ela vem do modelo que é Jesus. Note que aqui não tem espaço para o eu, não tem espaço para o que eu quero, não tem espaço para o que eu penso, mas tem espaço para a glória da presença, da manifestação do Filho. Irmãos, tem como não viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que eu oriento a você? Não se preocupe com o todo, se preocupe com o agora. Coloque sua vida diante de Deus hoje. Decida ler um pouco mais de Bíblia hoje. Mas como é que deve-se ler a Bíblia? Pode vir já o Ministério de Louvor, que nós vamos já encerrar. Como é que nós vamos ler a Bíblia? Você vai ler com fé de que você
está lendo a palavra poderosa de Deus. Você vai ler na expectativa do que Ele vai fazer, porque você está lendo a poderosa palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, qual é a atitude do crente? Você vai se ajoelhar para orar, porque você crê que Deus ouve a sua oração. E você vai orar um pouco mais do que você orou ontem. E você vai ansiar por encontrar com Ele, por receber dEle, por estar com Ele. Você vai almejar a transformação da sua vida. A necessidade do seu coração será suprida. E vá caminhando, vá andando com Ele. Você vai começar a ver as transformações. Você vai começar a ver a manifestação dEle. Você vai falar do Evangelho, algo diferente vai acontecer. Você vai passar a ver as pessoas falando com você diferente. As pessoas vão passar a pedir oração. Meu irmão, quando alguém te pede oração, creia, a maioria dos casos é porque há algo diferente que o Senhor está manifestando na sua vida. Porque a pessoa viu você, ela percebeu algo que alimentou a vida dela. É isso que nós precisamos. Meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus de tal forma que o Senhor nos usa pela simples existência da nossa vida no meio das pessoas, porque estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas a vida que vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Fique de pé, vamos orar. Põe a mão aí no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, o teu poder estabelecido agora sobre cada coração, sobre cada um, Senhor, que não conhece essa realidade espiritual que nós pregamos aqui. Eu te peço agora o poder do Senhor liberando sobre essa pessoa, trazendo sobre essa pessoa o teu mover, o teu agir, a tua vontade plena, Senhor, seja uma realidade. Pai, nós oramos agora te pedindo a tua mão viva, Senhor, sobre o teu povo. Pai, seja a tua mão, seja o teu poder, seja a tua presença, seja a tua glória, Senhor, estabelecida, seja o anseio por ti em cada coração, e em nome de Jesus, meu Pai, seja, Senhor, o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor